Oi pessoal, bom dia. Tá dando para ouvir bem? Como é que tá o som aí? Bom dia a todos, um abração. Como é que está o som? Tá dando para ouvir, pessoal? O som tá ok? Eu vou ajeitando aqui, a gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Uhum, tá joia, Naira. Obrigado. Então vamos aguardar um pouquinho que a gente já começa, né? Estão perguntando, é possível fazer psicografia online? Sim, psicografia é possível fazer em qualquer lugar. Só que não é recomendável que se faça de uma forma sem preparo, né? É preciso criar uma disciplina em torno da psicografia, né? À luz da oração, do evangelho, né? Tem gente que começa a ter a vontade de psicografar, psicografa no ônibus, psicografa no trabalho, psicografa em qualquer lugar onde alguém queira, onde escuta um espírito falando, vamos psicografar. Aí, não. O mais interessante, o mais seguro, né, logicamente é na casa espírita, né? Agora, se for fora da casa espírita, que seja um dia e hora marcados. Por exemplo, na sua casa, um dia e uma hora na semana, aí você se prepara para aquele momento, faz uma prece, faz um evangelho. Não qualquer hora que dá vontade, não. Aí a coisa complica, tá? Porque assim como qualquer outra mediunidade, a gente está sujeito aos espíritos vampirizadores, sabe? Se a gente começa a vulgarizar muito, a negligenciar, vamos dizer assim, no uso da mediunidade, a gente começa a dar espaço para as entidades ociosas que pretendem dominar as nossas forças, né? Tá? Então, algo que a gente precisa sempre tomar cuidado. Principalmente para iniciantes, né? Às vezes a pessoa fica empolgada com a possibilidade de psicografar. Antes de se empolgar com psicografia, vai estude, né? Estude. Tente se aproximar de um grupo mediúnico para atender os necessitados, né? Tente se aproximar de um trabalho de ajuda. A melhor forma de trabalhar, a princípio, com a mediunidade é dessa forma, né? Na segurança de um grupo mediúnico, na segurança de uma casa espírita, né? Tem muita gente, eu já vi várias pessoas que entraram pelo caminho da psicografia sem nem terem conhecimento, nem disciplina, e só começaram a receber coisas duvidosas e a pessoa, se ela não tomar cuidado, ela acaba fascinada, né? Vamos começar? 8 horas, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, abençoa todo este grupo que está conosco no momento,
abençoa seus lares, abençoa sua família, seu trabalho, abençoa aqueles espíritos necessitados que estejam próximos a nós, que sejam todos amparados e que este momento de estudo, de reflexão, seja um momento útil ao seu aperfeiçoamento, à sua libertação. Abençoa, Senhor, o nosso raciocínio, para que tenhamos boas intuições, para que tenhamos um bom sentimento neste momento, para que o nosso estudo seja um estudo realmente harmonioso, abençoado pelas presenças espirituais dos amigos que vêm em nosso auxílio. Que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos continuar com o nosso estudo, né, do livro Diálogo com as Sombras. Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ainda no capítulo 2, que é um capítulo bastante extenso, né, falando sobre as pessoas, né, e falando sobre o perseguido, tá? Aquele perseguido pela obsessão, né? Nós já estamos já no meio desse capítulo, né? Desse item, quer dizer, né? O meu seria a página 130, tá? Então aqui o Hermínio Miranda está falando de um caso específico que ele tratou, que a perseguição se deu, ele tentou ajudar durante a encarnação desse rapaz, né? E chegou uma certa hora que ele desencarnou. E o Hermínio Miranda fala que a perseguição continuou no plano espiritual mais ferrenha ainda do que era no plano físico, tá? Então, o Hermínio Miranda estava explicando sobre esse caso, né? E a gente estava falando, né, ele fez uma consideração aqui, né? A lembrança constante dos crimes que cometemos nos mantém sintonizados com os perseguidores, e eles tudo fazem para que não nos esqueçamos dos erros praticados. Então, eu até falava para vocês, né, que faz parte do processo obsessivo a tentativa de nos fazer lembrar do passado. Algumas recordações podem surgir espontâneas, seja através de sonhos, de visões, através de intuições. A gente pode começar a lembrar de certos lances do passado, de outras encarnações, em que nós erramos, em que nós cometemos algum crime, prejudicamos pessoas, tal. Isso pode ocorrer espontaneamente ou provocado por esses irmãos que estão nos obsediando. Faz parte do processo de alienação que eles tentam nos empurrar, né? Às vezes criando episódios esquizofrênicos. A gente, né, no processo de obsessão, você pode começar a desenvolver uma alienação, né? É muito comum. Por isso que a medicação é importante, né? A casa espírita, a terapia, tudo isso pode ajudar, né, para que a pessoa não avance no processo obsessivo, tá? Aí o Hermínio Miranda continua. Devemos então esquecer tudo? Como se nada tivesse acontecido? Não, certamente. O arrependimento, porém, tem que ser construtivo, ou seja, ele não deve paralisar-nos. Então, veja que nós reencarnamos e geralmente esquecemos do passado, não é sem motivo. A gente reencarna e esquece porque é mais saudável para nós. Porque nos permite recomeçar uma vida, né, tentar sermos melhores, tentar produzir, tentar trabalhar, até encontrando certos personagens do passado na família, no dia a dia, no trabalho e tal, mas com uma condição diferente, para podermos reajustar os nossos relacionamentos, né? Então, não quer dizer que a gente vai colocar todas as lembranças debaixo do tapete, que a gente vai esquecer de tudo, fazer de conta que não aconteceu nada. Não é essa a questão. É que tudo tem a sua hora. E tem certos momentos que não é produtivo a gente saber do passado, né? Tudo tem a sua hora, né?
Então os espíritos não mexem, os espíritos amigos não permitem que nós nos lembremos de coisas que nós não tenhamos condição ainda de trabalhar. É a misericórdia divina agindo, né? Porque se a gente lembrasse de tudo o tempo todo, como querem alguns, a gente não suportaria o peso das recordações. Tá? Então, é uma questão de termos foco. Né? Então, os espíritos evitam que nós lembremos muito para que a gente tenha um foco nessa vida e a gente possa se estruturar o mais saudável possível. Né? Tem casos que não é possível, que a gente acaba lembrando mesmo. Né? E até por ocasião desses obsessores, eles vão despertando certas recordações, mas nós não precisamos nos deixar obsediar. Você ser perseguido é uma coisa, você ser obsediado é outra. Jesus também foi perseguido o tempo todo, mas ele não era obsediado. Né? Então, ser perseguido é uma coisa, ser obsediado é outra. Quando nós nos deixamos obsediar pelos maus hábitos, pelos maus pensamentos, pelo cultivo da culpa, né? Pelo cultivo da culpa, quer dizer, aí nós estamos entrando na frequência que vai nos conduzir frequentemente à obsessão. Tá? Nós não devemos permitir isso, né? Cientes ou não da gravidade das nossas faltas, e sem dúvida alguma praticamos-las abundantemente no passado, é imperioso que nos voltemos para as tarefas de reconstrução interior, de dedicação ao semelhante, que sofre, de policiamento de nossas atitudes, palavras e pensamentos. É preciso orar, servir, buscar reacender a chamazinha do amor que existe em todos nós. Né? E não tenhamos dúvida, viu, pessoal? Como diz o Hermínio Miranda, nós nos iludamos, né? Nós praticamos muitos erros. Nós cometemos muitos equívocos no passado. E geralmente aqueles que têm mais potencial são aqueles que praticaram mais erros, porque usaram mal os potenciais que têm. Às vezes o potencial da palavra, da inteligência, do relacionamento, da vontade. Aquelas pessoas muito voluntariosas, muito reativas, né? Facilmente tomam a liderança, né? Facilmente absorvem as demandas do grupo e querem mudar tudo. Essas foram as que mais se comprometeram. Justamente por essa atitude reativa, essa atitude impulsiva, essa atitude de querer se tornar o porta-voz da coisa, essas foram as que mais se comprometeram. E se não tomar cuidado no presente, acabam sendo de novo. Né? Então, não que a iniciativa seja um problema, né? Não que a vontade seja um problema, mas é que nós temos utilizado esses recursos de uma forma inconsciente. Nós temos utilizado esses recursos de uma perspectiva materialista, não uma perspectiva do bem real, do bem legítimo. Veja, por exemplo, o caso de Judas, o que aconteceu. Ele era uma pessoa reativa, ele era uma pessoa impulsiva, ele queria a vitória imediata do Evangelho. Veja a besteira que ele fez. Né? É talvez o maior exemplo assim, prático da história, né? A princípio que a gente lembra assim, é de Judas. Né? Ele amava profundamente Jesus, só que ele era uma pessoa muito reativa. Né? Uma pessoa muito, ele não suportava imaginar a subjugação do povo judeu, do povo hebreu, né? O povo dos judeus, pelos romanos. Né? Ele queria libertação imediata. Olha o que deu. Né? Acabou entregando Jesus. Ele achava que na hora que ele colocasse Jesus numa situação limite, Jesus ia mostrar todo o poder dele, toda a força dele. Ele acabou se equivocando. Né? Então, toda vez que a gente quer a vitória imediata do que é correto, do que é bom, do que é certo, né? Toda vez que a gente quer a vitória imediata do bem, a que custo for, nós vamos incorrer em equívocos. Você vê, Jesus não trabalhou pela vitória imediata do Evangelho. Né? Ele não tinha essa ilusão. Tanto que passou 2000 anos e Jesus ainda está trabalhando pela vitória do Evangelho, né? Aguardando que a gente amadureça. Tal.
Mas é um erro que as pessoas caem muito frequentemente, né? Então as pessoas muito voluntariosas, muito reativas, precisam sempre tomar cuidado, principalmente se forem médiums, né? Porque o médium ele absorve as influências muito facilmente, e quando a gente está movido por sentimentos dessa espécie, dessa ordem, se a gente tomar cuidado, a gente é enganado mesmo, nós somos envolvidos, né? Somos muito envolvidos. E quem acha que não é o mais envolvido, acaba sendo o mais envolvido, porque ele nem consciência ele tem do fato que ocorre com ele, né? Ok? Vai e não peques mais, disse o Cristo. Por muito tempo se pensou que isso fosse apenas um tema sugestivo, para pregar sermões bonitos. Hoje sabemos da profunda realidade que encerra o ensino evangélico. O Cristo sempre ligou o problema do sofrimento físico ou espiritual ao do erro, né? Jesus fez essa relação, né, do sofrimento físico ou moral com uma questão de erro, né? De mau uso das nossas forças, das nossas faculdades, né? Então, o sofrimento ele não é casual, não é uma loteria da vida. Ah, esse aqui vai sofrer, aquele lá vai ser feliz. Não. Os sofrimentos, eles são resultado de certos males morais que a gente cultiva, certas atitudes não éticas que a gente cultiva, né? Acabam sendo o retorno de certas atitudes que a gente tem, né? E por isso que ele falava, né? Vai e não peques mais, né? Quer dizer, às vezes, pessoal, a gente está sofrendo em função de erros do passado. A gente está sofrendo no presente em função de erros do passado. Só que as causas ainda não foram mudadas. Os pensamentos, os sentimentos, as atitudes que nós tínhamos no passado, continuamos tendo, embora já estejamos sofrendo resultados negativos. Vocês entendem isso? Né? Vamos pensar uma pessoa que tem gagueira, né? A causa é o uso da fala, o uso equivocado da fala, né? Só que a pessoa pode ter gagueira no presente, mas ela ainda não melhorou a questão da fala. Então, se ela volta a falar normalmente, e a gente observa em pessoas muitas vezes com gagueira, né? A gente observa que a pessoa com gagueira ela ainda está falando da vida dos outros, ainda está, né, colocando as coisas de uma forma equivocada. Então, você vê que a causa que gerou o problema ela ainda não foi resolvida. Por isso que a gente tem que resolver primeiro a causa, para depois liberar a pessoa, né? Porque se você libera a pessoa, você ajuda só ela a melhorar do problema que ela tem, mas você não viu, você não analisou ainda as causas e não trabalhou as causas, ela volta a cair de novo, ela volta a se comprometer de novo, né? Por isso que tem certas doenças, tem certos problemas em nós que elas não devem no momento obter solução imediata. Por quê? Porque a causa que as gerou não foi tratada ainda, não foi solucionada. Então não adianta, a perspectiva nossa e a dos espíritos amigos não é a de sair curando todo mundo. A perspectiva nossa da espiritualidade não é sair curando todo mundo. Porque tem certos sofrimentos, tem certas dores que elas estão protegendo a nós mesmos, elas estão nos protegendo. Porque a causa que gerou aqueles problemas não foi solucionada. Entendeu? Tem certas doenças, tem certas dificuldades que estão nos auxiliando, porque estão nos protegendo, estão nos contendo de certo modo, né? Tem várias passagens aí, os espíritos comentam a respeito disso, através do Chico Xavier, do Humberto de Campos, né? Aí você vai e cura a pessoa, ajuda a pessoa, melhora, pronto. Ela volta a cair nos mesmos erros, tá? Então, assim, por isso que a gente tenta ajudar, a gente tenta socorrer, só que quem dá o momento certo de socorrer
São as circunstâncias, né? É Deus em última instância, é espiritualidade. Por isso que nem todos os casos obtêm uma melhora imediata. Por isso que tem alguns casos que precisa de muito tempo para a pessoa poder ser liberada daquela dor, daquele sofrimento. Porque ela precisa antes passar por uma reforma mais profunda, né? Certo? Ok, vamos lá, né? Estás curado, diz ele ao paralítico, a quem mandou tomar a sua cama e andar. Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Quer dizer, Jesus sabia que aquilo que ele estava fazendo, promovendo a melhora, ainda assim era precário. Mesmo ele sendo Jesus, aquela melhora que ele estava proporcionando, ainda assim era precária. Por quê? Porque se a pessoa não mudasse o comportamento, ela ia incorrer em uma situação pior ainda. Ela voltaria pior do que ela estava, né? Dessa forma, o erro, que os evangelistas chamam de pecado, acarreta o sofrimento, a punição, o resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente através do mecanismo da dor. A dor não é inevitável, porque o processo da liberação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância, né? Veja bem, né, nós temos que relativizar um pouco o que o Hermínio Miranda está falando aqui, né? Tá certo que muito nós podemos fazer através do amor. A atitude amorosa vai facilitando a nossa vida, né? Por quê? Porque o amor é a solução para tudo, né? A atitude amorosa é a solução para todos os nossos problemas, né? O amor aplicado de formas diferentes dependendo da situação, né? A tempestade destrói, mas é o amor divino renovando as coisas, né? A doçura, né? As paisagens, né? O vento brando também constrói. É o amor também de uma forma suave, tranquila, né? Então, o amor se aplica de várias formas, né? Tem certas coisas, tem certas situações que nós vamos passar. Tem outras que nós poderemos aliviar com a atitude amorosa. Tá? Eu falo isso porque tem pessoas que acabam querendo fazer barganha, né? Então se eu amar muito, aí eu não vou sofrer. Então tá, então eu começo a fazer caridade, dar cesta básica, visitar os pobres, tal, fazer tudo aquilo que, né, a gente entende como sendo alguma coisa boa. Aí de repente vem uma situação de dor na família ou na própria pessoa. Aí a pessoa se revolta. Fala assim, olha, mas eu estou fazendo tudo, eu estou ajudando os pobres, eu estou socorrendo e tal. Então eu estou colocando isso para vocês, para que não haja essa confusão. Porque não se trata de fazer barganha com a lei divina. Se trata de melhorar o nosso interior. Se trata de melhorar o nosso comportamento perante a vida. É lógico que isso, com o tempo, vai diminuindo muito as dores que nós criaríamos para nós, nós já não criamos mais. Mas quer dizer que vai nos livrar de toda e qualquer decepção, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dor? Não. Inclusive ele fala aqui, né? Deixa eu ver, ó. A dor não é inevitável porque o processo de libertação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância, né? Porque o processo da libertação, que não precisa ser só através da dor. Por exemplo, a prece. Os Espíritos falam para nós, olha, Alexandre, a prece, ela não é, a razão de ser da prece não é para tirar as nossas provas. Quem acha que orando muito não vai ter mais provas na vida está equivocado. A prece é para obtermos força para passar pelas provas da vida. É aí que as pessoas confundem e aí depois elas se revoltam, elas ficam indignadas. Falam, mas eu oro tanto, eu faço tanto evangelho no lar, por que foi acontecer isso comigo? Né? Quer dizer, a gente acha que sendo bonzinhos e fazendo tudo certinho,
Nada vai ocorrer na nossa vida. E quando ocorre, eu acho que está sendo injusto, porque eu não merecia passar, porque eu estou agindo bem, eu estou fazendo tudo certinho. Não tem esse pensamento? Né? Talvez muitos que estejam estudando conosco hoje aqui, talvez sintam isso. Falam, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou indo no centro, estou tomando passe, eu estou orando. Por que que isso ocorre comigo ainda? Por que que essa dificuldade ocorre comigo? Né? Mas é por imaturidade nossa ainda, né? Porque a gente acha que buscar a espiritualidade é uma garantia de não termos mais sofrimentos, né? Agora eu já estou com a carteirinha do centro, né? Tô brincando, né? Não tem carteirinha do centro, mas... Ou seja, eu sou um frequentador, um participante, um trabalhador da casa espírita. Por que que isso está ocorrendo comigo? Não devia estar ocorrendo, né? E aí a gente vai entendendo que, até a Joana de Ângeles fala, né, que as provações, as dificuldades, elas fazem parte do fluxograma da evolução. Ou seja, essas dificuldades elas surgem porque nós precisamos, a título de sermos experimentados, aperfeiçoados, né? Nós precisamos dessas situações para nos mover no sentido da melhora, da mudança, né? Não são apenas castigos, não são punições, mas são provas a título de promoção, né? Então todos nós somos provados nesse sentido, tá? E nós temos muito a melhorar também. Quando a gente fica achando, eu já sou bonzinho, né? A gente parece aquele rapaz que encontrou Jesus, né? Como é que eu faço para encontrar a vida eterna? Olha, siga todos os mandamentos. Mas eu já sigo. É até uma arrogância, né? A gente falar que a gente já segue todos os mandamentos, né? Porque isso é sinal que a gente não está vendo as falhas que a gente ainda tem. E nós temos muitas falhas a corrigir, né? E essas provações, elas servem justamente para ir corrigindo, né? Essas falhas que às vezes a gente nem entende, né? Que a gente nem enxerga às vezes, tá? Mas com o tempo a gente vai enxergando, né? Ok? Então é lógico, né? Quando a gente tem atitude mais amorosa, é claro que a nossa vida começa a mudar muito, né? Porque muitos dos problemas que a gente criava com atitude não amorosa, a gente passa a não criar mais. Então isso já alivia muita coisa, né? Muitos erros que a gente poderia cultivar através da falta de amor, a gente já não cultiva mais, né? Então isso já vai aliviando. Mas tem as provas naturais da vida, os sofrimentos naturais da vida, que esses são inevitáveis. Esses são inevitáveis, né? Então não dá para dizer que a pessoa que só amar o tempo todo, a pessoa que só amar o tempo todo, que ela não vai passar por dificuldades. Jesus é o exemplo máximo disso. Ele não amou só, né? E ele não passou por dificuldades, inúmeras dificuldades a vida inteira. Né? Já pensou se Jesus fosse aplicar isso que a gente às vezes pensa, né? Que a gente está sendo bonzinho, por que a gente está passando por isso? Né? Jesus não daria para a gente entender então Jesus, né? Porque ele foi a melhor pessoa que passou pela Terra e olha o sofrimento, né? O escárnio, a zombaria, a ironia, as obsessões, os obsediados com as quais ele teve que lidar, né? Os obsessores, né? Aqueles que estavam perseguindo ele, né? Quanta gente ele teve que socorrer, quanta dificuldade, quanta gente mal intencionada se aproximou dele, né? Então, nessa lógica de eu sou bonzinho, não precisava estar passando por isso, Jesus é a contraposição total dessa lógica, né? Ok? Então a gente precisa amadurecer, né? Para entender a vida numa perspectiva mais ampla, né? Então vamos lá. A lei do equilíbrio universal se incumbirá dele, senão Da mesma forma, aquele que foi ferido pelo seu companheiro
por mais grave que o tenha sido, não deve nem precisa tomar a vingança em suas mãos, para que o outro resgate a sua falta. A lei do equilíbrio universal se incumbirá dele, se não hoje, no próximo século ou no próximo milênio. O resgate pode ser despersonalizado, isto é, ninguém deve nem precisa arvorar-se em seu executor. Né? Então veja bem, nós não precisamos, diante de um mal, de uma injustiça, nós não precisamos ser o vingador. Nós não precisamos ser a justiça, a mão da justiça agindo na vida de ninguém. E aqueles que o fazem com relação a nós, embora nós compreendemos o seu sentimento, né? Porque nós fizemos mal a eles, então a gente compreende que eles venham cheios de ódio nos perseguir. A gente entende. Só que eles não precisavam fazer isso também. Eles não precisavam fazer isso. Não é uma boa escolha. Por quê? Porque quando eles sofreram, embora nós tenhamos sido instrumento para o seu sofrimento, nós não precisávamos ter feito isso. Né? Mas ele estava quitando dívidas do passado. Quando ele sofreu, ele se liberou. Nós nos comprometemos. Agora, se ele vem se vingar, né, e nos faz sofrer, nós nos liberamos, ele se compromete. Vocês entendem como é que funciona a mecânica da justiça divina? É assim. É assim que a gente trabalha com os espíritos, né? A desobsessão, um dos argumentos que a gente usa é esse. Né? Porque aquele que está sofrendo está pagando. Ele não precisava que ninguém se arvorasse em vingador. Deus tem inúmeras formas de nos fazer pagar aquilo que nós precisamos pagar. A vida tem inúmeras formas, tem infinitas formas de nos fazer, nos aperfeiçoar, quitarmos os débitos sem que ninguém tenha que sujar suas mãos. Então nem nós precisamos fazer isso, nem os outros precisam fazer isso. A lei divina se encarrega de nós. Agora, quando nós nos arvoramos em vingadores, eu quero fazer a justiça, porque eu sofri, eu vou ver a pessoa sofrer. Né? Quando nós nos arvoramos em vingadores, aí nós passamos da condição de vítima, que fomos no passado, passamos à condição de algoz. Tá ficando claro, pessoal? Ok? Aí a gente prejudica a pessoa se libera. Ela se libera. Porque ela está recebendo um mal, aí ela se libera e eu me comprometo. Eu estou abrindo uma nova conta perante a justiça divina. Tá? Então, na verdade, assim, quando as pessoas pagarem os seus débitos, quitarem suas dívidas, sem que ninguém se comprometa, aí é a renovação do planeta, né? Aí é a renovação do planeta. Quando cada um pagar as suas dívidas, sem que ninguém se comprometa com isso, sem que gere mais dívidas para ninguém, nem para mim, nem para o espírito, aí é a redenção do planeta, né? Aí é a renovação do planeta. É tudo o que a gente espera, é tudo o que a gente quer, né? Só que aí nós temos que lembrar, né, que ao mesmo tempo que vamos pagando os nossos débitos, de não criarmos mais débitos. Essa que é a questão, né? Certo? Então vamos lá. Isto não significa que ao sermos ofendidos devamos transferir o nosso impulso de vingança às leis de Deus. Aí a pessoa fala assim: tá bom, eu não vou me vingar, mas Deus vai se vingar dele. Né? Mas eu quero ver a justiça divina agindo. Quer dizer, a intenção é a mesma, né? Você só está projetando para Deus um sentimento que você nutre da pessoa se dar mal, né? Porque você não quer fazer isso, já é um avanço, né? Mas não total, porque aí você está jogando para Deus, mas Deus vai punir essa pessoa, então, né?
Quer dizer, continua do mesmo jeito, só um pouquinho melhor, mas continua basicamente o mesmo sentimento de desforra, né? O mesmo sentimento de vingança, você só não quer mais você fazer isso, você joga para a lei divina, vamos dizer assim, fazer isso, né? Então, assim, aí demonstra que ainda há algo em termos de sentimento a ser trabalhado, ainda há algo em termos de intenção a ser trabalhado, né? Demonstra ainda que algumas coisas precisam melhorar. Ele pagará, é verdade, ele pagará, seja com a moeda da dor, seja com a do amor. Mas se emitimos o nosso pensamento de vingança e ódio, continuamos ligados ao erro. Reassumimos os compromissos que poderíamos ter resgatado com aquela humilhação, aquele sofrimento, pois é certo que ninguém sofre por acaso, dado que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes, né? Então, a pessoa que está passando por dificuldades, né, a pessoa que está passando por dificuldades, ela não o está passando casualmente, né? Por isso que a revolta é sempre o pior caminho para nós. Diante da dor, a gente tem que sempre voltar a essa questão, né? A revolta, a indignação, o desânimo, são sempre os piores caminhos diante da dor. Por quê? Porque o que a gente está passando não é à toa, não é por nada, não é casual. Tudo tem uma razão de ser, né? E nós não sabemos o nosso passado, então provavelmente tem razão de ser devido ao nosso passado, né? Então, quando a gente sofre no presente porque alguém nos caluniou, quando alguém nos ofendeu, quando alguém nos prejudicou, é como se a gente dissesse assim: eu sou tão bonzinho no presente, eu não faço mais mal para ninguém, tá? Eu não mereci estar passando por isso, né? Aí a gente muitas vezes quer se vingar, muitas vezes quer, né, se sobrepor da pessoa que nos desconsiderou, tal, né? Só que, e o nosso passado? Eu posso não estar fazendo mal no presente, mas e o nosso passado? Nós temos a clareza suficiente para saber tudo o que a gente fez? Nós não temos, né? Ok? Então deve ter muita coisa que a gente não tem nem condição de saber, que a gente não tem nem equilíbrio para saber, né? E é bom que a gente vai pagando mesmo sem saber o que a gente fez, né? Por quê? Porque a gente não teria condição de ter consciência de algumas coisas que a gente andou fazendo, tá? Ok? Talvez nós ficássemos horrorizados. Tem gente que não acredita, não acredito, Alexandre, eu não quero mal a ninguém, tal. A pessoa não consegue entender que 500 anos atrás a gente era bem diferente. 200, 300, 400 anos atrás, nós éramos bem diferentes, pessoal. Às vezes de uma vida para outra, de uma encarnação para outra, nós já podemos mudar bastante já. Quando a gente toma consciência das coisas de verdade, né? Às vezes de uma encarnação para outra, né? Não adianta, a revolta só atrapalha mais, pessoal. Quando a gente se revolta, a gente não entende ainda, né? Que o presente não é tudo o que a gente vive. O que a gente vive, o que a gente viveu, não é só o presente. Né? Tem muita coisa para trás, né? Ok. Angélica, Alexandre, como funciona o livre-arbítrio? É complexo isso, Angélica, não dá para a gente explicar aqui em rápidos instantes, tá? Mas o livre-arbítrio funciona quando a gente escolhe, por exemplo, quando a gente escolheu no passado entre fazer o bem e fazer o mal, a gente estava usando o livre-arbítrio, entendeu? Então, quando a gente vem a sofrer no presente, aí as pessoas, mas e o nosso livre-arbítrio? Bom, nosso livre-arbítrio estava na hora que a gente escolheu. Na hora que a gente escolheu fazer o mal, entendeu? Só que depois que a gente escolheu fazer o mal, aí a gente cria a fatalidade, vamos dizer assim, né?
A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, você usa o livre-arbítrio para escolher se vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Se você usou o livre-arbítrio para fazer o mal, aí depois você vai colher inevitavelmente. Entendeu? Aí vem a fatalidade da colheita. Ok? Vem a fatalidade da colheita. Aí tem que. Bom, livre-arbítrio eu usei lá no passado, né? Não que no presente a gente não tenha livre-arbítrio. Temos sim. Nós temos a escolha de como vamos agir, como vamos reagir perante as provas que nós, ou as dificuldades que estamos colhendo. Nós continuamos com o livre-arbítrio. Só que aí, não para alterar certas situações, mas para como eu vou reagir perante as situações que eu criei para mim. Você entende? Eu posso passar por uma dor, eu posso passar praguejando, ou eu posso passar orando. A escolha é minha. Se eu passar por uma dor praguejando, aí eu vou sofrer mais ainda. E posso criar mais dívidas para mim. Se eu passar orando, confiando, fazendo o bem, estou passando por dor, mas estou procurando ser melhor, né? Aí eu estou realmente aproveitando aquela dificuldade para me melhorar. Estou realmente, né? Certo? Então vamos lá. Uma coisa é certa, a gente entrar na frequência do ódio nunca ajudará. Nunca nos ajudará. Entrar na frequência do ódio, da revolta, nunca irá nos ajudar. Absolutamente nunca. Tá? Então isso a gente precisa tomar cuidado. Não é? Por quê? Porque o ódio, a revolta, o desejo de vingança ou de autodestruição nunca irá nos ajudar. Eu converso com pessoas que se mataram, né? Converso com espíritos que se suicidaram e não resolveu nada. Né? O seu ódio, a sua revolta, a sua indignação, o seu desânimo, a sua tristeza, nada disso resolveu com o suicídio. Né? Não é a solução para os nossos problemas. Nem o suicídio, nem a atitude odiosa contra os outros. Nada disso vai resolver os nossos problemas. E isso foi o que causou os nossos problemas no passado. E se a gente não tomar cuidado, vai continuar gerando reflexos no presente. É que quando a gente fez o mal, geralmente a gente fez sorrindo, a gente fez debochando, a gente fez ironizando, a gente fez blasfemando, a gente fez o mal de muitas formas, né? Mas geralmente a gente fez numa boa, né? Com dinheiro, com status, com poder. Quando a gente sofre, né? Aí quando a gente chora, quando a gente colhe os resultados, aí a gente se revolta, porque a gente acha que não merecia. Mas quando a gente fez o mal, a gente fez sorrindo, a gente fez aproveitando a vida, a gente fez gozando a existência, né? É que a gente não lembra do passado, né? Quando a gente sofre, quando a gente passa por aquilo que a gente fez para os outros, aí a gente se revolta. A gente acha que não merecia, que o mundo é mal, que todo mundo é mal, que todo mundo não presta e tal, né? Mas na verdade foi apenas a colheita do que a gente já fez para os outros, né? Então o Espiritismo traz esse entendimento para nós, né? Quando a gente vai no caminho do erro, a gente vai sorrindo, né? Vai se afastando do bem, a gente vai sorrindo, gargalhando, gozando a vida. Quando a gente volta chorando, a gente volta sofrendo, né? Mas melhorando. Quem está sofrendo já está melhorando, pessoal. Quem está fazendo sofrer, esse está se afastando do caminho correto. Mas quem está sofrendo, padecendo injunções da vida, tal, né, já está melhorando, já está fazendo o caminho de volta. Só que é um caminho doloroso, né? Que é um caminho cheio de decepções, um caminho, né,
de certas colheitas infelizes, né? Exatamente, Leila, não há coitadinhos, né? Não há coitadinhos, nenhum de nós é coitadinho. E não tenhamos dúvida, pessoal, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas dificuldades, tá? Todos nós temos. Às vezes pessoas que você acha, mas aquela pessoa lá, ela é tão feliz, será que ela tem dificuldade? Se você for conversar com ela, se você for entrar na realidade, você vai ver que ela tem inúmeras dificuldades, às vezes maior do que as suas ainda, entendeu? Isso é que a gente vai entendendo com o tempo, né? Entrando na intimidade, né? Conversando com as pessoas. Todos temos as nossas dificuldades, né? Ok, vamos ver aqui. Neste ponto, mais de uma lição encontramos ainda e sempre no Evangelho de Jesus. E é por isso que nenhum trabalho de desobsessão digno e sério deve ser intentado sem apoio nos ensinamentos do Cristo. Tá? Por isso, pessoal, que é importante, aqui o Hermínio Miranda está dizendo, né, que Jesus é insuperável nesse sentido. Né? Jesus é insuperável. A sua técnica desobsessiva, os conceitos que ele usa são profundamente terapêuticos. Né? Por isso que Hermínio Miranda diz que nós não devemos intentar, não devemos ter o intento, a intenção de entrarmos no campo da desobsessão sem um estudo de Jesus, sem um conhecimento do Evangelho. Porque é a base do que a gente faz. Não que a gente vai ficar fazendo pregação para os sofredores ou revoltados. Não, porque a reunião de desobsessão não é reunião de pregação. Né? É diferente. Nós não vamos ficar fazendo palestra para os espíritos na hora da reunião. Nós vamos atender às suas necessidades. Tá? Na hora do diálogo. Né? Só que tudo o que a gente faz ali se baseia no conhecimento de Jesus. Alexandre, mas eu participo da reunião de desobsessão e eu não tenho muito conhecimento de Jesus. Então adquira. Então corra atrás. Participe de estudos, pesquise, faça uma releitura do Evangelho, dos Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se afeiçoe mais ao Evangelho de Jesus, porque você vai precisar. O grupo precisa. A desobsessão precisa do conhecimento de Jesus. Tá? Se você não tem, adquira. Né? Busque. Né? O conhecimento é resultado de uma busca. Tá? Ele não vai cair do céu. Ele é resultado de você ir atrás. Ok? Certo? Então vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha, né? Nós já estamos no nosso horário. E eu tenho que parar sempre uns 15 minutos antes das 9, né? Por causa do trabalho, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do conhecimento, do aperfeiçoamento e principalmente, Senhor, pela oportunidade de revermos posturas nossas, conceitos, que tem nos feito mal, que tem nos prejudicado, para adotarmos uma atitude mais positiva perante a vida, mais compreensiva, de mais perdão, de mais harmonia no nosso sentimento, no nosso pensamento. Abençoa, Senhor, todos que aqui estamos, somos todos necessitados e todos precisamos da Tua luz. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos em Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela participação. Desculpa aí se a gente não responde todas as questões, mas é que só com o tempo que vai dar pra gente ir respondendo a tudo aí, tá bom? Mas devagarzinho, vocês participando, a gente vai, né?
a gente vai respondendo, tá? Um abração, fiquem com Deus, até mais. Lembrando que hoje a gente tem estudo, né? Às 20 horas, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? Até mais, tchau.